Olá, sou a Lígia Porchat, vim para mais um Athena Talks referente aos resultados de março de 2026. Hoje, dia 6 de abril, estamos gravando já com os acontecimentos desse início de abril, que eu vou comentar ao longo aqui do nosso podcast para vocês, dando uma cor de como que amanheceu o mês de abril, dado que a gente vem enfrentando, eu falo a indústria de mercado de capitais, a gente vem enfrentando desafios desde o início da guerra que o Trump desencadeou aí como uma nova variável aí nessa equação que a gente vinha no início do ano sobre taxa de juros globais, spreads, evolução dos ativos, para onde vamos, e aí no meio disso tudo a gente teve o início de uma guerra que fez com que houvesse um chacoalhão nos preços dos ativos, principalmente no mês de março. Vou comentar e já puxando para esse início de abril nossa visão de como que a gente está enxergando esse cenário para vocês. Mas antes, vamos colocar na tela os resultados dos nossos fundos, tanto de crédito privado, liquidez diária, liquidez D30, quanto os nossos previdenciários. A gente obteve um resultado praticamente no TAPIR, que é a liquidez diária, um pouco acima de 99% do CDI, e no nosso previdenciário a gente conseguiu aí entregar 100% do CDI, no tipo 2. No yield D30 a gente ficou um pouco distante, 97,2%, e no Prev 96,77%. Mas notem na coluna da direita que no ano a gente está acima de 100% do CDI em todos os fundos aqui da Athena. E, pasmem, esse resultado foi excelente. É muito estranho, né, quando a gente obtém um resultado um pouco abaixo de 100% do CDI, mas vem falar que o resultado foi excelente. É claro que existe um contexto. Quando a gente olha o resultado da indústria, a gente ainda eu não tenho um número preciso, mas eu posso afirmar com uma confiança muito grande que a maior parte dos fundos de crédito foi de resultado muito ruim, muito a desejar. Seja, alguns até com resultado negativo no mês e muitos abaixo de 100% do CDI. E aí tem uma explicação, né? Muitos por conta de eventos de crédito, que aí é mais preocupante, mas outros simplesmente por uma abertura generalizada de spreads que houve no mercado mesmo, como eu comecei já o Athena Talks contando. Tivemos aí uma nova variável, que foi a guerra do Irã. E isso impactou muito os preços dos ativos. Então, quando a gente tem um evento externo, os preços começam a variar, para cima para baixo. Isso se chama, inclusive, volatilidade. Só que no crédito é muito cruel, porque quando a gente tem volatilidade, os investidores eles querem o seu dinheiro de volta. Normal. Você fica com medo, você resgata o seu dinheiro. O que acontece quando você quer o seu dinheiro de volta? Lá o gestor vai ter que vender aquele ativo para te devolver o dinheiro, para fazer dinheiro. Num cenário de medo, em muitos eventos de crédito, os preços caem. Para que você consiga vender, você precisa vender mais barato, para você vender rápido. E isso que é o problema da liquidez. Então, e a gente viu esse resultado, a consequência para o mês de março. E eu vou fazer até uma observação aqui, gente. O que a gente observa, os dados da Ambima, vamos ver os resgates que houve no mês de março. A gente olha fundo de liquidez diária, fundo de liquidez D15. Os fundos que possuem maior liquidez, com relação a prazo, eu estou falando de resgate, D30, D45, não estão ainda nos dados da Ambima. Porque, imagina assim, você no dia 1º de março, você pede seu resgate. Se a liquidez é D45 daquele fundo, você só vai ter o seu dinheiro de volta no meio de abril. Então esses dados não estão ainda disponíveis na Ambima, porque a gente está falando de março, os dados que apareceram. Então a gente já diz que na indústria teve resgate líquido em março. Isso que não estão contabilizados os fundos de liquidez D30, D45. Então o que a gente espera, já puxando o gancho para abril, é que mais resgates virão. Porque já foram solicitados em março, e fora os que estão continuando sendo pedidos, né, na última semana de março, 1º de abril. Então a gente espera aí um aumento desses resgates na indústria de crédito. E aí, trazendo para o nosso contexto. Então eu falei de primeiro resultado, sem mencionar por que a gente teve esse resultado ainda, só que a gente teve um bom resultado quando a gente compara com a indústria. Porque a gente, de novo, segurou volatilidade, resultados acima de 100% do CDI no ano e, principalmente, nós estamos fora de todos os eventos de crédito.
Claro que a gente não pode garantir nada para frente, né? Seria leviano falar que... É aquela velha história, né? Resultado passado não é garantia de resultado futuro. Mas a gente, por enquanto, ficou de fora de todos os eventos de crédito. E é claro que eu vou comentar um pouco da carteira, a gente está bem tranquilo com a nossa carteira. Mas antes disso, olha, vamos falar um pouco de mercado, que eu acho que é importante até para a gente entender os resultados. Curvas de crédito na tela. A gente tem do lado esquerdo curva DI futura e do lado direito a NTNB, que é o juro real. Então, olha só, na da esquerda ficou muito claro que hoje houve uma abertura de taxa. A gente estava negociando um mês atrás na 13,4 e passou a ser 13,9. E aí, o que isso significa? Houve uma abertura de 50 basis points. Então, o mercado está precificando maior risco, né? Então, a curva abriu. E é claro que foi desencadeado muito pelo Trump. Nesse caso, especificamente, não é um problema Brasil, político, até porque no início do ano estava todo mundo prevendo que a Selic ia para 12 no final do ano, 12,25, era já a discussão, será que vai para baixo de 12? Agora, a gente já nota que, hoje a gente leu o Focus hoje, relatório Focus, prevendo já 12,5 para o final do ano. Estava 12,13, 4 semanas atrás. Então, você já vê que já está para cima. E a NTNB, que é o juro real? Juro real, a gente estava já enxergando patamares longos, né, na casa do 7, e agora já está acima do 7 novamente. 7,2, 7,3, 7,4, dependendo do vencimento, né? Vocês podem olhar. Então, é claro que a percepção de risco aumentou. Então, por isso que sobem as taxas, né, de juros, seja juro real ou a curva DI futura. Isso impacta a gente como? Né? Eu acho que é até importante colocar, mês passado eu vim aqui contar do nosso fundo de infraestrutura, então vamos colocar, que a gente tinha ido muito bem, esse mês nós demos cota negativa, então também temos que prestar contas, né? E destrinchar o porquê desse resultado. Então vamos colocar, e eu linko já com o juro real na tela, rentabilidade do nosso fundo de infraestrutura. Olha que interessante, porque a gente deu menos 0,53, faz parte do jogo, né? Esse fundo é não redeado. Então é natural que tenha meses que ele possa dar cota negativa, cota muito positiva, faz parte do jogo a volatilidade. No ano a gente segue positivo, 2,74, 80% do CDI, lembrando que ele é incentivado, né? Não paga imposto. Então, claro que a gente espera que o potencial dele seja muito maior do que isso, mas vamos entrar no mês de março. Por que deu cota negativa? Olha lá a atribuição. Se a gente for olhar só o carrego, se nada tivesse acontecido na curva que eu acabei de mostrar, que subiu, a gente teria dado 1,44. É só o carrego. Tudo que a gente está investido no fundo, imagina que está todo mundo dormindo, os mercados são dormentes. Nada acontece, nenhum preço varia. A gente daria 1,44. Isso que, olha como está um carrego alto, porque a inflação está alta no mês, sendo que o CDI foi de 1,21. Então a gente está com um carrego acima do CDI. Olha que bom. Só que por que a gente deu então cota negativa no mês? O que tirou valor? Foi a segunda, olha a segunda parte do gráfico, variação da curva. Aquela abertura que eu mostrei do juro real tirou 1,23 do resultado. Então, de 1,44 a gente perde 1,23. E a marcação dos ativos? O que é essa curva, essa parte do gráfico, a terceira coluna? Marcação dos ativos foi a abertura dos spreads. Eu sempre comento aqui com vocês sobre spreads. Houve a tão esperada abertura. Quando a gente tem um chacoalhão no mercado, uma percepção de risco, os spreads se abrem. E aí os nossos ativos da carteira na marcação, a gente perdeu mais 0,65. Então vamos lá, a gente começou do 1,44 positivo, perde 1,23 porque a taxa de juros sobe, e na marcação dos nossos ativos pela abertura dos spreads a gente perde 0,65. E o 0,06 ali na última coluna é de despesas do fundo, você vê que é pequeno. E aí a soma deu esse menos 0,53. E aí? Aí que o nosso carrego está muito elevado, porque quando a gente tem uma variação de curva, um resultado negativo, significa que a curva abriu. Então, para frente, o resultado esperado ficou melhor ainda. Claro que a gente gostaria que não tivesse vol, mas a volatilidade faz parte desse fundo. Então, a gente observa que os fundos não redeados tiveram um resultado muito desafiador. Agora, os fundos com hedge é mais difícil ainda, porque eles de obter resultados para frente melhores. Por quê? Porque você vê que a gente está sujeito à abertura dos spreads, que nem aqui, que a gente perdeu 0,65, só que num eventual fechamento de curva,
eles não vão ter o ganho potencial que os fundos não redeados têm. Porém, quando a gente está num ambiente de vol, o fundo redeado, ele segura mais a vol mesmo. Ele abre mão de um potencial de retorno para frente, mas ele segura a vol. Então esse é um pouco o panorama que mês a mês eu venho trazendo para vocês dos fundos redeados, fundos não redeados. Eu falo, tudo na vida a gente não pode ter, né? Não adianta você querer zero vol e altíssimo potencial de retorno. Né? Então a gente abre mão da volatilidade, esse fundo tem, de deixar de ter vol, esse fundo tem vol, porém com um potencial de retorno muito grande. E no mês a mês vai ter vol. E no ano a gente segue aí 80 do CDI, vamos ver o que vai vir para frente. Ninguém tem bola de cristal, mas o nosso potencial de retorno está altíssimo. Sempre que a gente tem um mês de vol, aumenta muito o potencial de retorno. Então é o que a gente espera para esse fundo. Acho que o desempenho dele vai ser muito positivo nos próximos 12 a 24 meses. Tem um potencial gigantesco de retorno. Agora vamos voltar para os fundos pós-fixados. Primeiro, eu falei que o nosso resultado foi muito bom. Na tela aqui a atribuição do Athena Yield D30 para vocês. Olha só, a atribuição de março, CDI foi 1,21. O nosso fundo deu 1,18, ficou lá nos 97 alto do CDI. Muito próximo de 100% do CDI, ainda mais para a vol que a gente teve esse mês. Quem que foi o responsável? Por que a gente não caiu? Por que a gente conseguiu entregar um resultado próximo ao CDI? Eu já dei um spoiler que primeiro que a gente não tem ativo que deu problema. Grupo Pão de Açúcar, Raízen, todos que vocês já sabem, né? Acho que não tem muita novidade disso. Não temos a Apivida na carteira, vou até mencionar um pouco a Apivida também, mas acho que quem colaborou para o resultado, nesse mês de março especificamente, foram os FDICs, olha lá, 112% do CDI. A parte de LFT, que é título público, tira um pouco do resultado, bancários, porque como a gente só tem banco de primeira linha, você vê que ele entrega 98% do CDI, e as debêntures, a gente teve um resultado de 77% do CDI. Olha que interessante. As nossas debêntures também não performaram bem. Só que é uma carteira, né? No combinado, a gente ficou muito próximo de 100 do CDI, porque os FDICs fizeram aí seu trabalho. Então, a gente ficou muito satisfeito. E agora eu vou colocar uns ativos específicos para vocês. Porque se vocês perguntarem, essa abertura de spreads do mês de março foi generalizada? A resposta direta é sim. Mesmo ativos muito bons, qualidade, curtos, longos, não importa a duration, abriram. Então, primeiro que eu vou colocar na tela para vocês, Equatorial, EQTL 17. Olha a abertura, ele vence em 15 de março de 2030, tem uma duration aí entre 2 e 3. Olha, ele foi de menos de 0,60 para 0,72. Vocês podem ver na tela, teve uma mega abertura aí no mês. E início de abril, que eu falei que já ia comentar início de abril, a gente viu já negociando próximo do 0,80. Então pode ser, não dá para saber como vai fechar o mês de abril, mas pode ser que a gente continue vendo uma abertura ainda maior desses ativos de qualidade, tá? Então mas a gente viu outros, gente, não é só Redditor não, Localiza, tem assim muitos ativos, tá? Eu vou até colocar vários aqui, Redditor B3, C7, B9 e C9, são 4 ativos de Redditor na tela agora. Olha só, a gente vê 1,19 o primeiro, uma abertura de 1 para 1,19, o outro de 0,60 para 0,65. É leve, aberturas leves, mas que machucam, porque a duration desses ativos é mais longa. Então machucaram as cotas. Não estou falando dos nossos fundos, estou falando de geral. A indústria, de maneira geral, tem Redditor. E é um ativo de muita qualidade. Que mais de ativo que eu posso mencionar para vocês? Vou colocar aqui IGTA B0, que é Iguatemi. Shopping maravilhoso, curtinho. Olha na tela, até esse, de 0,20 e pouco para 0,30. Um ativo de muito... Alguém tem preocupação aqui com o Iguatemi? Não. Iguatemi a gente está muito tranquilo. Mas a gente viu até Iguatemi com abertura. E qual que é a resposta? Vocês já pararam para perguntar por que até ativo bom perde dinheiro? Na abertura de spread, né? Não em evento. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente tem alguém pedindo resgate, o gestor tem que vender os ativos. E, inicialmente, muitas vezes, ele começa vendendo os ativos bons, que é para mexer menos na cota. Então, é por isso que a gente nota essa abertura de spreads em ativos muito bons. E nós, o que a gente faz? Nós que temos caixa, temos muito bancários, curtos, a gente sofreu menos. Sabe o que a gente aproveitou para fazer no mês de março? Comprar. Então a gente aumenta, gradativamente, a gente vem alongando a nossa duration, que a nossa duration ainda está muito curta, e aproveitamos o mês de março para fazer compras muito boas.
Então, a gente tem comprado ativos muito bons, Localiza, a gente conseguiu comprar muito bem, até Redditor a gente aumentou, então, muito bom. A gente aumentou vários ativos nessa oportunidade, porque na crise geram oportunidades. E agora vou colocar na tela um ativo não tão bom assim, que é a Apvida, é uma das maiores aberturas de spreads, hein, da indústria. Olha na tela, tá impressionante. Aqui tem a Apvida 15, 17, 19, 28 e a 0. São várias emissões da mesma empresa. Olha só, desde 1º de fevereiro até 29 de março. Notem que teve degraus, né, de abertura. Lá pelo fevereiro, depois início de março, aí soltou o resultado 15 de março, aí foi a guerra. Mas antes, no início, soltou o resultado de abril, já começou a abertura mega. E aí, agora, no final de março, meio de março para o final, de fato, foi, acho que guerra, crise, medo, a turma confunde tudo. E para piorar, ainda teve, a gente nota, não é só Raizen, o mercado tá tenso. Será que vai vir mais uma? Aí agora é a Egea, abrindo os spreads. Mas também a Egea me solta um fato relevante, adiando divulgação de resultados. Claro que o mercado já é a nova Raizen, já coloca tudo no mesmo bolo. Eu já coloco a minha opinião aqui. Claro que eu não tenho procuração para defender ninguém, mas a Egea é muito diferente de Raizen, gente. A gente está bem tranquilo. Nós não temos a Egea na carteira, tá? Mas a gente está muito tranquilo com a Egea. Eu acho que, claro, vão fazer o restatement, fizeram já, né, das DFs, e vão soltar agora dia 8 o resultado. O novo resultado, provavelmente com algumas perdas que não estavam reportadas antes. Disseram que não vão quebrar covenants. Tudo bem, né? No fato relevante eles disseram isso. Vamos ver quais perdas, novas perdas, mas a gente está muito tranquilo. Não com o resultado, porque a gente não sabe ainda o que vai vir, mas com a empresa de maneira geral. Acho que a discussão está muito mais para o IPO do que para uma quebra da empresa, gente. Então a gente não pode colocar tudo no mesmo bolo. Mas o que a gente observa no mercado secundário? Hoje mesmo, de manhã, antes de eu gravar aqui o Athena Talks, mercado secundário vendendo a Egea, já colocando no 5. Ok, tem gente que vai estar comprando, aproveitando a oportunidade. A gente, por enquanto, não coloca no mesmo bolo, tá? É muito diferente a Egea de Raizen, mas no entanto abre. E olha a Apvida, voltando para a Apvida, já essa é diferente. Inclusive no fim de semana, não sei se vocês leram, mas a Esquadra, que é uma asset que acho que é muito respeitada, que costuma ser ativista e ter opiniões bem, acho que interessantes e muito corretas sobre gestão das empresas. Eu gostei muito, eu li a carta e eu acho que foi uma carta muito dura para a Apvida, com críticas muito duras, porém ali não consigo discordar de nada da carta. E acho que a Apvida deveria respeitar as considerações que a Esquadra fez, seja com relação a geração de valor nos últimos anos, remuneração do conselho, atuação na região sul e sudeste, na parte operacional. Acho que foi uma carta bem completa, com muitas críticas à Apvida e que se refletem, obviamente, nesse gráfico aqui, nessa abertura de spreads violenta. O papel está negociando a CDI mais 9. Um absurdo. Os caras têm que, obviamente, refletir sobre acertos e erros. E claro que a gente tem visto bastantes erros nos últimos anos da Apvida. Vídeo, quando eles anunciaram lá atrás a fusão da Intermédica, Notre Dame, as duas, elas estavam valendo 9 bilhões de reais a empresa. Agora a empresa está valendo 5,5 bi, 2, 3 anos depois. O que é isso? De 90 bi para 5,5 bi, no mínimo, muito erro teve, né? Então, e a gente está vendo agora um reflexo no crédito. E aí, trazendo aqui para a nossa gestão da Athena, o que a gente sempre pensa? Por que a gente não tem a Apvida na carteira? Porque a nossa análise vem sempre no equity. Quando a gente decide emprestar dinheiro para uma empresa, é quando, minimamente, no equity, a gente aprova. E por que eu falo minimamente? Porque é claro que o ponto de vista, o olhar é do crédito. Alavancagem, indicadores, isso sempre vai importar. Mas a análise profunda é do ponto de vista do equity. É aí que a gente tem o fundamento. A gente vai ler balanço, vantagem competitiva, fluxo de caixa operacional, longevidade da companhia. Tudo isso é muito importante para a gente analisar o equity, quanto vale essa empresa. E se a partir disso a gente aprova, não necessariamente a gente teria a ação da empresa, porque ela tem que estar cara ou barata ainda para fazer sentido estar no portfólio. Mas o equity tem que estar aprovado. Estando aprovado, a gente parte para uma análise do crédito para saber qual emissor que a gente vai querer estar, qual a duration,
né? Qual emissor não, qual a emissão daquele emissor. Porque um emissor, ele tem várias emissões diferentes de dívida. Então, aí a gente vai decidir de acordo com o mercado, com spreads, com taxas, se a gente vai querer estar numa curta, se é a hora de alongar a duration. Então, vocês veem que a análise ela é muito sinérgica com a análise de ações, análise do crédito. A gente não pode fechar os olhos e não considerar o equity, o retorno operacional, o retorno sobre o capital investido, quando a gente analisa uma empresa para emprestar dinheiro. Então, é por isso que a Apvida a gente não tinha na carteira e não tem. E essa é uma das explicações assim, que eu respondi já por muito tempo. Por que a gente não tinha Americanas? Porque Americanas a gente também não queria ter no equity. Justamente por uma série de fatores na época, que não vale aqui voltar a falar agora, mas que é o que faz com que a gente tire a Apvida, por exemplo, da carteira. Então, mas agora o que a gente vê? Num cenário onde a Apvida abriu por conta dos próprios resultados, da própria condução da gestão, mas também inserido num mercado de guerra. Então, muita gente pode falar, poxa, mas que azar, né? Justamente agora que uma empresa estava indo bem, aí não é o caso de Apvida, mas de maneira genérica. E aí vem uma guerra e aí tudo... Não, na verdade, eu discordo. A guerra, ela vem como uma cerejinha do bolo. Mas se a empresa estiver fazendo sua lição de casa, ela tem que suportar estresse de mercado. Então, por isso que a gente tem que emprestar dinheiro para as empresas que vão suportar um momento difícil. Ou a gente só vai ficar emprestando dinheiro com empresa que está no talo, no gargalo ali, quase sem respirar. Não, você tem que estar com empresa que, se o cenário deteriorar, ainda vai aguentar desaforo. Então é por isso que a gente costuma falar que não é um azar. O que azar que aconteceu? Porque a guerra não estava prevista. Não, tem muitos fatores que não estão previstos. Mas o papel do empresário é que ele consiga navegar em cenários difíceis e fáceis. Claro que no difícil é mais difícil, mas tem que ter gordura. Porque a gente não pode viver no limite. Tem que ter gordura para que você consiga pagar os seus credores. Então é por isso que, assim, acho que o grande resumo é que a gente não tem muitas empresas na nossa carteira. E aí, para finalizar, por isso que a gente conseguiu segurar. E eu comecei falando que o resultado tinha sido muito bom. Um resultado abaixo do CDI no mês, né? 99, 97, alguns até 100% a gente conseguiu. Agora, dando todo esse contexto, guerra, abertura de spreads, generalizado, até Redditor, Iguatemi, tem ativos ruins, abriram muito, ativos bons abriram. Então, vamos separar o joio do trigo e entender que nem todos os gestores possuem tudo na carteira. Então, a nossa estratégia sempre foi ter uma concentração maior em ativos bons. E é por isso que a gente conseguiu também se diferenciar nos resultados do mês de março. Pensando para frente, eu acho que ainda tem momentos difíceis. Não digo que acabou, não. Abril, acho que a gente ainda vai ver, aparentemente, tudo indica que a gente vai ver essa continuação da abertura de spreads. O que para nós acaba sendo bom. Porque, olha, vejam bem, não é porque a gente teve um resultado 99, 98 de CDI que é ruim necessariamente. Sabe por quê? A gente tem sempre que olhar para frente. O carrego dos nossos fundos está aumentando para frente. Porque quando a gente vê esse mercado caindo o preço, a gente está comprando. Enquanto isso, a gente está comprando mais barato. Então, para frente, a gente espera ter um retorno muito maior. Mas a beleza do negócio é não cair tanto. Por isso que eu falo, 98, 99, 100 CDI foi maravilhoso. Diante de um cenário onde assim, a maioria caiu muito. Então, a gente segurou. Tanto é que a gente está em resultado, quando a gente compara com os nossos concorrentes, a gente está no primeiro quartil, num dos primeiros lugares da indústria, em termos de retorno agora. E se você ponderar por volatilidade, a gente está entregando um trabalho que é muito condizente com o que eu sempre falo aqui. Não só olhar para o retorno, e sim para eventos que a gente conseguiu ficar fora, volatilidade baixa. Então, quando você olha a nossa carteira ponderada pelo risco, eu acho que ela tem melhor ainda resultado quando você coloca uma análise qualitativa dentro dos números também. E é isso, pessoal. Acho que pensando para frente, a gente segue aqui monitorando o mercado, indo às compras, aumentando, porque agora é hora de aumentar, por incrível que pareça, as compras, os ativos, principalmente de qualidade, que estão sendo vendidos agora a preços melhores. Então a gente está alongando a nossa duration um pouco, aproveitando esse cenário caótico. E a gente segue, não digo tranquilos, porque eu acho que esse não é o adjetivo correto, a gente segue muito atentos no mercado, mas tranquilos com relação à qualidade dos ativos que a gente tem na carteira, ainda que a gente também passe por dificuldades. Aberturas acontecem, né, na nossa carteira, pode acontecer também, mas a gente segue muito atentos e monitorando o mercado e indo às compras. Espero que o carrego aumente para os próximos meses. É isso, pessoal. Até a próxima.